A Nauru, ela vem do Tupi-Guarani, é uma palavra que não tem gênero, então ela pode ser usada tanto como feminina ou masculina, a Nauru ou o Nauru. Significa forte, corajoso, cheio de vontade. E é o que a gente acredita que nossos atletas e a nossa equipe, o nosso movimento com muita coragem, muita vontade de fazer acontecer e mudar esse mundo para um lugar melhor. Quando eu imaginei criar uma equipe, um movimento, eu não queria que fosse associação, Verônica Hipólito, time Verônica Hipólito. Eu queria algo e planejo e trabalho por algo que transcenda a Verônica, que transcenda as pessoas. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas eu espero que o nosso movimento, a nossa equipe esteja. Eu acho que não o esporte salva, o esporte transforma, né? Porque a gente está aqui, né? E o esporte vem, a gente tem o poder de fazer o que com ele? É seguir. Então eu falo, a gente está vivo, né? Eu falo muito, eu tô viva. Então se eu tô viva, eu tenho que fazer tudo que eu posso. Quando eu não praticava nenhum esporte, eu era uma pessoa bem tímida, assim, não falava muito com ninguém, vivia só de capuz. E depois, quando eu comecei a praticar judô, e, tipo, dos 6 primeiros meses ainda continuei na mesma, né? Mas é tipo, depois foi bem, assim, uma mudança bem grande, né? Quando eu entrei aqui, assim, eu não acreditava, assim, no meu potencial, não tinha aquela autoestima toda, tipo, de acreditar em mim mesmo. Mas aí veio, assim, você falava que, tipo, tinha potencial, né? E depois eu fui vendo isso com o tempo e eu me sinto grato e feliz por isso. A forma como os técnicos da Nauru trabalham, né, e a boa relação que existe entre os técnicos e atletas, né, apesar de não ser, nossa, aquela coisa assim, não, eles entendem a relação entre técnico e atleta e a amizade entre eles. A partir do momento que eles entendem a relação técnico-atleta e fora dali é outra coisa, o negócio anda. Em todas as minhas palestras antes da Nauru, eu falava que o esporte salva. E todas as minhas palestras hoje eu continuo falando que o esporte salva. Porque o esporte salva tinha um peso antes e um peso hoje. Porque antes da Nauru eu ficava, ok, se o esporte salva, por que eu tô aqui e outras pessoas não chegaram? Depois de todos os tumores e tudo que eu tive. Pessoalmente, a maior coisa que eu aprendi aqui no tatame é estar de mente aberta para tudo. Não é nem questão de preconceito, porque o preconceito é natural do ser humano. A gente sempre vai ter um pré-julgamento sobre todo e qualquer coisa, principalmente quando é novidade, né? Mas eu aprendi, embora a coisa seja nova, sempre estar de mente aberta para tudo. Pratique judô porque judô é uma filosofia de vida, não é só uma luta. Judô é respeito, judô é honra, judô ensina a ter caráter, a ter confiança e acreditar que você pode, sim, se você quiser. Mas também, no geral, eu incentivo a prática do esporte, né? Porque esporte é saúde, né? Esporte é saúde não só física, mas mental também. Hoje em dia, o que eu falo, a natação me move em todos os sentidos. Ainda como tratamento, então eu tenho a progressão mais devagar da minha doença pela natação. Eu conquistei várias coisas que eu nunca ia imaginar que eu poderia fazer. Você tá terminando um ensino superior de uma faculdade. Hoje em dia, quem dizia que uma tetraplégica pode ser uma fisioterapeuta? Eu estou me formando em fisioterapia. Eu conheci em vários países do mundo, me tornei campeão mundial. Eu me tornei recordista paralímpica, recordista das Américas, coisa que eu nunca ia imaginar acontecer, de independência, tudo pela natação. Para mim, o mais legal de tudo, quando pessoas sem deficiência, com deficiência, mas principalmente pessoas sem deficiência, começam a ver a deficiência de uma forma positiva. Porque como a deficiência é vendida hoje? Como algo ruim, como algo difícil, como um fardo, como um castigo, como uma provação. E não, ser alto ou ser baixo é uma provação, é um castigo? Não. Ser gordo ou magra, ser homem ou mulher, assim como existe a xenofobia, machismo, racismo, existe o capacitismo. E para mim o mais legal de tudo, para a gente pegar toda essa cadeia da iniciação ao altíssimo rendimento, todas as manifestações esportivas, educacional, de alto rendimento, de lazer e de participação, o mais sensacional é ver as pessoas deixando de ser capacitistas e começarem a lutar contra o capacitismo também. Então é isso, uma medalha vale muito? Vale, mas ver um mundo melhor e acabar com a discriminação é algo muito melhor e maior.
Eu comecei a praticar judô porque na minha infância eu sofri um trauma, né, na escola. Eu fui agredida pela professora quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. E aí, depois disso, eu comecei a desenvolver ansiedade e depressão, porque eu tinha medo, como eu vim de uma educação muito rígida, principalmente da parte do meu pai, aí eu tinha medo. Ele sempre falava que tinha que respeitar os mais velhos e aí eu, meio que por isso, eu não falava o que tinha acontecido comigo. E aí eu levei muito tempo, na realidade, para contar o que tinha acontecido comigo. Só consegui contar realmente na adolescência. E aí, através do judô, eu consegui superar tudo isso e criar também essa coragem de contar o que tinha acontecido comigo. Embora o judô seja um esporte muito individual, né, que seja no momento de competição principalmente, só você e seu adversário no tatame, aqui a gente tem um espírito muito de coletividade, né, de proatividade, cada um ajuda o outro, até porque a gente precisa de uns dos outros para treinar, né? Então, é uma coisa que eu até falo, né, um bom judô nunca se é feito sozinho, que a gente precisa de um técnico bom, de uma equipe boa, porque se eu sei tudo que eu sei, é porque eu precisei deles todos para treinar comigo. Porque o judô a gente precisa treinar com um parceiro, precisa ter contato com muitas pessoas. Apesar de ser um esporte individual, a gente precisa de outro para treinar. A gente se apoia, tipo, na competição a gente torce um pelo outro. Mesmo que, tipo, a gente vai lutar um com o outro, a gente fala, vai dois, pra não ficar naquela. Mas, tipo, a gente brinca também, zoa uns aos outros. Quando aqui no tatame a gente tá corrigindo técnica, a gente ajuda. A gente é bem apoiador um com o outro. Eu tento ficar muito próxima da minha galera, eu falo da minha galera, das meninas e dos meninos, de forma que eles possam ver e falar assim, ok, eu também posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser e por que eu quiser. Sempre tento trazer que o difícil é algo que vai ser natural na nossa vida, que desistir é algo que todo dia a gente vai pensar, mas que o impossível não vai acontecer e que a gente tem que continuar tentando. O que eu mais gosto é quando eles começam a me mandar mensagem e me pedem conselho, porque aí eu sei que, pô, tá dando certo, sabe? Eles estão olhando e é de uma representatividade gigantesca para mim e eu acredito que vai ser para eles também. Quando eu estava trabalhando e a gente cobriu lá uma prova lá de Santos e eu vi os meus alunos chegando e eu vi a alegria deles chegando e percebendo que assim, para alguns aqui, eles querem rendimento, eles querem ganhar medalha, troféu, eles querem bater recorde pessoal. Mas para outros, na hora que eu percebi, que eu olhei e falei, para alguns aqui só o fato de sair lá da linha de partida e de conseguir finalizar esse trajeto, seja de 5, 10 quilômetros, a alegria que a galera ficava. Eu falo que o dia que a Nauru conseguir mais dinheiro e, consequentemente, conseguir contratar mais pessoas, a gente muda, não é o Brasil não, a gente muda o mundo. Mas eu acho que além dos benefícios motores, físicos, né, eu acho que essa questão da socialização, da disciplina, da autoconfiança é algo que faz muita diferença, né? Porque se hoje, por exemplo, eu pego alguns alunos aqui que chegaram há uns anos atrás, eles tinham... eles não saberiam, hoje eles conseguem sair daqui, ir lá até lá embaixo na entrada do CT, pegar o transporte, vai para o metrô e do metrô eles vão para casa, vão e voltam sozinhos. Então hoje eles têm essa autonomia, né? Eles ganharam essa autonomia. O esporte traz isso para eles. E a nossa função como técnico, como indivíduo que está ali por trás gerindo isso, é plantando a sementinha sempre. Né? Não eu simplesmente, é isso daqui, não, você será mais forte e acabou. Não. Né? Isso é uma construção e é no dia a dia. O esporte, ele é a maneira da gente se expressar. Então, até falando como PCD, por exemplo, a gente leva muito título de coitadinho, incapaz, que não consegue fazer nada. Mas aí você chega num lugar como esse, com tanta diversidade,
tanta possibilidade e você faz um esporte como o judô, por exemplo, você se descobre. Você fala, não, calma, eu saí da minha casa, saí da minha bolha e eu encontrei uma coisa que eu gosto, que eu consigo fazer. Quase praticamente todo mundo daqui vem sozinho das suas casas e aqui ninguém mora tão perto assim. Então, assim, são adolescentes e jovens que enfrentam desafios todo dia para estarem onde eles querem estar. Porque a gente não tem espaço, um lugar definido na sociedade. A gente vai estar onde a gente quiser estar. Proporciona mais coragem, né? Mais maturidade. Dá a gente essa ideia, né? De saber, não, eu quero isso e eu mereço isso. Então eu vou lutar por isso. Não passar os Jogos Paralímpicos, não falar sobre o movimento paralímpico, não falar sobre pessoas com deficiência, tem um nome. E não é falta de dinheiro, e não é falta disso, não é falta de aquilo. É capacitismo. Assim como racismo, machismo, gordofobia, LGBTQIA+fobia são crimes, o capacitismo também é. Então, eu acho que em 2025 já está na hora de fazer uma autocrítica. Assim, aqui na Nauru é algo inovador. E é o que todo mundo fala, geralmente nas escolas, ou clubes, ou projetos de iniciação, assim, geralmente tem a separação, né, pelo que eu sei, né, muitas escolas têm essa separação de turmas e tal. E aqui a Verônica chegou para mim, já na nossa entrevista, ela falou, nosso projeto é inovador, a gente é o primeiro, assim, que ela conhecia, assim, a gente é o primeiro que quer colocar esporte junto, esse desafio do esporte junto. Eu acho que é importante essa inclusão para aprender a conviver e ver, tipo assim, não tem que tratar diferente, não tem que achar estranho, somos iguais, cada um com suas limitações, mas incapacidade ninguém tem. A gente tem limitações e eles entendem isso, que uns e outros têm limitações, mas incapaz ninguém é. Desde aqui, tipo, do CT, eu comecei a ser mais autônomo, tanto fora. Tipo, eu não conseguia, eu não andava nem na rua, assim, direito, mas agora, tipo, quando não tem aula, eu venho do CT pra cá, tipo, comecei a ter uma independência e uma autonomia grande até. O esporte é uma coisa que não muda só o físico, mas muda a mentalidade e o espírito da pessoa. Eu sou bem ansiosa, né? E aí eu costumo ser meio insegura e tal, mas o judô, ele me ajudou muito a conhecer mais de mim mesma e das minhas capacidades, dos meus limites, até sendo mulher, né? Então, nossa, o espaço que eu ganhei aqui e o tanto de conhecimento, tanto sobre mim mesma quanto pelo esporte. Eu acho que a criação da Nauru foi um momento de muito orgulho pra gente, porque foi tirado o dinheiro do nosso bolso. A segunda foi durante a pandemia, que foi assim, a gente falou da Nauru, uma semana depois veio a pandemia. Então, assim, a gente sobreviveu à pandemia, sem patrocinador, deu tudo certo. Talvez pra mim, uma das maiores e mais gigantescas conquistas até agora tenha sido a gente conseguir captar todos os nossos projetos de lei de incentivo ao esporte com a sua totalidade, com empresas gigantescas como L'Oréal, Nike, Grupo RD, UOL, Grupo DASA, B3 do Brasil, que é a Bolsa de Valores, enfim, diversas outras, e mostra que ainda bem que a gente suportou o processo, a gente fez acontecer. E agora eu quero fazer isso ficar cada vez melhor, e a melhor conquista da Nauru vai ser a próxima. Vivencia, venha conhecer. Primeira coisa, vem conhecer. Converse com pessoas que já vivem disso daí, porque todo mundo já teve esse medo. Todos eles já tiveram esse medo. Aquele que tem alguma deficiência e tem o receio de participar, e aquele que gostaria de trabalhar com o movimento paralímpico e tem o receio talvez o olhar, nossa, será que vou estar julgando? Não tem problema, isso, a sua mente vai mudar. Tanto aquele que é deficiente, tem alguma deficiência e quer participar, quanto aquele que visualiza o movimento paralímpico, mas tem aquele receio de se aproximar. Chegue, vai ser bem recebido de qualquer forma, sendo deficiente ou não. Quer mudar o mundo? Pode vir com a gente. Talvez você tenha escutado a vida inteira que mudar o mundo é uma coisa que não dá para fazer, mas se você quer mudar de verdade, pode vir com a gente.